O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. A palavra de Deus é eficaz, transformadora e geradora de vida. Ela nunca falha. Para expressar a ideia da eficácia da palavra de Deus, o profeta utiliza o exemplo da chuva e da neve. Assim como a chuva e a neve descem do céu, fecundam a terra e multiplicam a vida nos campos, assim a palavra de Deus não deixará de se concretizar e de criar vida plena para o povo eleito. A imagem é extremamente sugestiva. Devia lembrar aos judeus exilados na Babilônia as chuvas que caem no norte de Israel e as neves do Monte Hermon. Essa água caída do céu alimenta o rio Jordão e este, por sua vez, corre por toda a terra de Israel, deixando um rastro de vida e de fecundidade. A palavra de Deus é como essa água bendita caída do céu que inevitavelmente gera essa vida que alimenta o povo de Deus. Quando Deus diz que sua palavra não retornará vazia para ele, somos encorajados a permanecer em sua palavra, permitindo que seja absorvida em nossas vidas, absorvendo-a como o solo encharcado pela chuva e pela neve. A verdade não voltará vazia para Deus quando os nossos corações são transformados. A palavra de Deus nos repreende e nos corrige quando estamos errados e também nos treina para uma vida piedosa. Sua palavra é uma luz que nos guia neste mundo escuro. É relevante para todos os problemas práticos e urgentes. A palavra de Deus sempre realizará o que Deus deseja, seja ensinando, corrigindo, treinando, levando-nos a Ele, revelando o nosso pecado ou algum outro fim bom e proveitoso para as nossas vidas. Por isso, utilizemos, nos alimentemos, permitamos que o nosso coração seja fecundado pelo poder desta palavra. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vós deveis rezar assim, sem usar muitas palavras, como fazem os pagãos que pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras.
Muitos rezam porque acham que só assim poderão mudar a vontade divina, como que induzindo a cumprir a vontade humana. Esses são os pagãos, se não de fato, ao menos de espírito, duramente criticados por nosso Senhor, que lhes reprova aqui a pretensão de serem ouvidos à força de palavras. Não é esta a oração cristã. O cristão não reza esperando modificar a vontade de Deus ou impor a sua sobre a dele à custa de muitas fórmulas e sacrifícios. O cristão reza sabendo que a vontade divina, sem deixar de ser imutável, é também amiga e zelosa das necessidades humanas. O vosso Pai sabe do que precisais muito antes de que vós o peçais. Mas precisamos entender que Deus não está obrigado a satisfazer os nossos caprichos e a aceitar como moeda de troca as nossas orações ou obras, sempre tão desprezíveis sem a sua graça. Contra essa tentação de pensar que é o Senhor quem está a serviço do homem e não o contrário, Jesus recorda que somos nós, os servos, e que é a nossa vontade que deve coincidir com a vontade divina. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. O modo de um cristão rezar, portanto, consiste em pôr no centro de seus desejos e pedidos não a própria vontade, mas a vontade de Deus. E é para que os nossos pedidos coincidam com o que Deus espera e deseja conceder-nos sob a condição de lhe pedirmos, que rezamos antes de tudo que seja feita a vontade dele e não a nossa. E para que a nossa se conforme tanto à dele, que não tenhamos outro querer que o do nosso amoríssimo Pai. É verdade que fomos por ele criados no centro de toda a criação, mas com o propósito de lhe oferecermos em ação de graças e culto de adoração tudo o que dele recebemos. Sabemos que por causa do pecado, muito nos custa este esforço de pôr nossa atenção, afetos e desejos inteiramente submetidos à vontade de Deus, quase sempre tão contrário aos nossos interesses mais imediatos e menos transcendentes. Por isso, contamos com a ajuda da graça, capaz de criar em nós um coração novo e em perfeita sintonia com o de Cristo, que nunca quis o que não fora da vontade de seu Pai. E é para que essa graça produza em nós frutos copiosos de conversão e sujeição à docíssima vontade de Deus, que precisamos ser solícitos em nossa vida de oração, porque é em oração que o Senhor nos fala mais particularmente e nos vai remodelando a imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que com ele possamos dizer: eis que eu venho fazer vossa vontade, meu Deus, que é o que me agrada, porque a vossa lei está no íntimo do meu coração. Que como criancinhas e filhos de um Deus tão bom, tenhamos confiança de alcançar dele o que nos for necessário, não à força das nossas iniciativas, mas pela certeza de que ele há de nos prover com o melhor no tempo e do modo mais oportuno, a fim de sermos salvos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.